3 líderes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, denunciam o acordo de paz assinado em 2016 com o presidente Juan Manuel Santos e anunciam a decisão de voltar à luta armada. Luciano Marín Aragón, que usa o nome de guerra de Iván Márquez, o principal negociador das Farc, o ex-deputado Seuxis Pausias Hernández, de nome de guerra Jesus Santrich, e o ex-comandante Hernán Darío Velázquez Saldarriaga, mais conhecido como El Paisa, divulgaram um vídeo protestando contra o rumo que o processo de paz tomou no atual governo do presidente conservador Iván Duque Márquez, aliado do ex-presidente Álvaro Uribe Vélez, um dos maiores adversários do acordo de paz. O presidente Iván Duque ordenou a prisão dos 3 líderes rebeldes e ofereceu uma recompensa de 3 milhões de pesos colombianos, pouco mais de R$ 3.500, por informações sobre o paradeiro dos rebeldes. Duque sempre foi contra os tribunais especiais para julgar os ex-guerrilheiros que confessaram seus crimes e também contra a garantia de cadeiras para ex-guerrilheiros na Câmara e no Senado, mesmo sem obter a votação necessária exigida para os outros candidatos. Em vídeo, Iván Márquez, o negociador das Farc, rejeitou o acordo de paz e pediu aos dissidentes do grupo, que sempre foram contra o acordo, a se reunir ao Exército de Libertação Nacional, o ELN, que passou a ser o maior grupo guerrilheiro da Colômbia e que rompeu com as negociações de paz com o governo. Os líderes das Farc prometem não atacar soldados e policiais, mas responder às agressões, citando os assassinatos de 500 ativistas sociais como razão para voltar à luta. A missão das novas Farc seria, portanto, defender os colombianos marginalizados. A aliança com o ELN seria necessária para restabelecer a legitimidade e criar novas bases de poder para o grupo. Aparentemente, o vídeo foi gravado na zona rural do sul da Colômbia. É provável que os líderes rebeldes estejam refugiados na Venezuela, que serve de base de apoio e refúgio para o ELN. Este grupo está envolvido até mesmo na extração ilegal de ouro e no contrabando na Venezuela, sob a proteção do regime chavista, que sofre grande pressão internacional, o que faz a ditadura de Nicolás Maduro adotar uma postura cada vez mais radical. A Colômbia, onde funciona um Tribunal Supremo de Justiça paralelo da Venezuela, paralelo do regime chavista, repetidamente apontada por Maduro como um país inimigo, parte de uma suposta conspiração internacional para derrubá-lo, liderada pelos Estados Unidos. O refúgio aos rebeldes do ELN e das Farc aumenta ainda mais a tensão entre Colômbia e Venezuela. A Guerra Civil Colombiana começou em 9 de abril de 1948 com o assassinato em Bogotá do candidato liberal à presidência da Colômbia, Jorge Eliezer Gaitán, que era o político mais popular do país. A reação violenta a seu assassinato, conhecido como Bogotaço, deixou 2.000 mortos em 48 horas e deu início a um período da história colombiana conhecido como La Violência. Com a retomada da guerra civil histórica entre os partidos conservador e liberal. Em 10 anos, cerca de 200.000 pessoas foram mortas. Durante aquela década de instabilidade política e violência, militantes liberais e de esquerda entraram na clandestinidade. As Farc nasceram em 1964 como braço armado do Partido Comunista Colombiano de orientação soviética, com o objetivo de fazer uma revolução a partir das regiões agrárias mais atrasadas do interior do país, historicamente dominado pela oligarquia rural. Com a queda do Muro de Berlim em 1989, o fim da União Soviética em 1991 e o declínio do comunismo como ideologia, as Farc perderam suas grandes fontes de financiamento, passaram a explorar o tráfico de drogas, especialmente de cocaína e heroína, que garantiram uma renda anual de até 400 milhões de dólares, 1.667 bilhões de reais ao câmbio de hoje. O tráfico, sequestros e extorsão deram uma sobrevida à guerrilha colombiana, o que não aconteceu em outros países. Apesar do acordo de paz, a violência não diminuiu significativamente. Como em outros países, inclusive Guatemala e El Salvador, rebeldes que não se readaptaram à vida civil formaram grupos criminosos. Em muitos lugares da Colômbia, o ELN ou as máfias do crime organizado assumiram o controle de áreas antes sob o poder das Farc.
Com a decisão de seus líderes de retomar a luta armada, as Farc podem recrutar militantes entre ex-guerrilheiros, as camadas mais pobres da população e os grupos criminosos. Ninguém acredita que os grupos guerrilheiros colombianos consigam ameaçar o Estado, mas a violência, a criminalidade, os sequestros e a extorsão mediante sequestro tendem a aumentar. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.